Boa noite, então, pessoal. Vamos para mais uma aula de algoritmos e lógicas de programação. Na última aula, nós tivemos uma atividade, né, avaliativa. Dentro dessa atividade, como que eu realizei a atividade? Nossos grupos, né, do primeiro semestre foram divididos, em sua grande maioria, em duplas. Então, para cada dupla, eu passei uma atividade diferente, né? Que a ideia era que cada um fazer a sua, né? Então, na dupla, cada um teve uma atividade. Na aula de hoje, eu gostaria de o quê? Reforçar a prática, reforçar o trabalho de atividades correlatas, tá? De atividades semelhantes ao que a gente fez, e nós vamos começar fazendo o quê? Como eu disse, teve dois tipos de atividade, para cada dupla, um fez um tipo de atividade. Agora nós vamos fazer o seguinte, o aluno, por exemplo, A, que fez a atividade A, ele agora vai fazer a atividade que o colega dele fez. Então, o aluno A vai fazer a atividade B, e o aluno B vai fazer a atividade A. Então, eu vou disponibilizar as duas atividades para vocês. Você vai ver qual que foi a que você fez e você vai fazer a outra opção, tá? Depois nós vamos resolver esses exercícios, mas primeiro eu quero que você resolva a outra. Por quê? Algo que eu tenho falado muito. Só olhar não aprende. Eu senti, não foi a sala inteira, mas eu senti pessoas que tiveram muita dificuldade com a parte de lógica, com a parte até mesmo de algumas estruturas, de que a gente já tem trabalhado em várias aulas, feito vários exercícios, e isso me leva a pensar que ainda tem pessoas que estão fazendo pouco, tá? Tem pessoas que estão fazendo pouco e estão vendo mais. E quando você vê a outra pessoa resolvendo, eu concordo com você, às vezes parece ser muito mais simples. Né? Você vê a pessoa resolver, você fala, nossa, esse negócio é muito simples, não vale a pena nem eu tentar fazer, porque é muito fácil. Mas o que normalmente acontece é quando eu vou fazer, eu sinto dificuldade. Por quê? Porque eu não estou com a prática, os comandos não fluem como deveriam, porque eu não uso ele toda hora. Isso é normal, é muito normal. Mas eu preciso que todos pratiquem. Ah, professor, nós estamos praticando isso aí, mas eu quero chegar logo em Python, quero logo uma linguagem. Gente, Portugal é a base. Se vocês ficarem bom em Portugal, eu garanto que vocês vão ficar bom em outra linguagem, que pode ser Python, que a gente vai ver no próximo semestre, que pode ser Java, PHP, principalmente. PHP está muito forte, né? Nós também estamos trabalhando bastante com PHP. Mas por que eu estou falando isso? Porque Visual G, ele trabalha com isso aqui, ó, fosfato, lógica, com as principais instruções, que é entrada de dados, saída de dados, estrutura de decisão, estrutura de repetição. Tudo isso a gente está trabalhando aqui, na base. E isso, se vocês ficarem bons, qualquer linguagem de programação vocês vão deslanchar. Mas, contudo, todavia, entretanto, vou repetir. Ah, professor, é muito repetitivo, mas eu repito para que fique guardado na cabeça de vocês. Nós precisamos ficar bom em algoritmo. Algoritmo é a base. É a base, é como se fosse a base da casa. Você só vai construir uma mansão ou um cômodozinho, qualquer coisa, se essa base ficou boa. Se essa base não for forte, cai tudo. Você não consegue construir nada em cima. Tá joia? Então, qual que é a ideia da aula de hoje? Como eu disse para vocês, deixa eu apresentar minha tela, tá? Na aula passada nós fizemos atividades, né? Atividades avaliativas. As atividades avaliativas foram essas duas atividades aqui, tá? Nós tivemos a prova 1A, a prova, tá? Deixa eu abrir aqui. A prova, a atividade, né? Que ela envolvia um exercício mais simples de entrada e cálculo, que muita gente teve dificuldade de fazer isso aqui, esse exercício. Na verdade, a pessoa entendeu errado. Por que entendeu errado? Porque você tinha que colocar 1 quilowatt. E aqui está escrito, ó, o algoritmo deverá calcular o valor da conta de luz, de acordo com as regras abaixo, tá? Aí aqui fala aqui, ó, caso o consumo tenha sido menor que 250 kW, eu tenho que entrar com quilowatt, né, kW. O valor do quilowatt será de 1,20, mas é o valor do quilowatt. Eu quero o quê? Eu quero o valor da conta. Eu não quero o valor do quilowatt. Eu pedi para deverá calcular o valor da conta.
Teve gente que só olhou se era menor que 250 e maior que 250 e falou qual que era o valor do quilowatt. Não, eu não quero o valor do quilowatt, eu quero o valor da conta de luz. Qual que é o valor da conta de luz? Quantidade vezes o preço. Nós fizemos alguns exercícios desses em sala. Por que eu fico triste do pessoal ter errado? Não porque errou, mas porque nós fizemos vários desses, semelhantes, né? Nós já fizemos um muito parecido com esse. Então, provavelmente, a pessoa, infelizmente, não participou da aula, que a gente fez o semelhante a esse, ou participou e não colocou em prática, não treinou e, às vezes, passou desapercebido. Esse segundo era o difícil da questão, né? Esse era o mais simples e esse de baixo era o mais difícil, tá? Qual que era o mais difícil? Então, você vai entrar com o código. O código vai definir o quê? Qual o preço? Então, o preço que você vai... É a mesma ideia do de cima. É quantidade desejada vezes o preço. Qual que é a única coisa que muda? O preço muda de acordo com o código que você digitou. Você não vai colocar o preço direto, você vai digitar um código. Para cada código existe um preço. Que é assim que funciona em loja, né? Então, era para quê? A pessoa digitar o código, solicite o código, ela vai digitar o código. Baseado no código, você vai ter um preço. Depois a pessoa vai digitar uma quantidade. Baseado nessa quantidade, você vai fazer quantidade vezes o preço, e o preço varia de acordo com o código. Aí você vai ter um valor. De acordo com a quantidade, você vai ter um desconto. O que aconteceu? Uma boa parcela de pessoas erraram nisso, que fizeram isso aqui, ó. Quantidade menor que 10. Qual que é o desconto? 0. Então, para quantidades menores que 10, é só a quantidade vezes o preço. As pessoas puseram desconto. Não era. Para a quantidade maior ou igual a 10 e menor que 100, o desconto era de 10%, que era para multiplicar por 0,9. Aqui você multiplicava por 1, aqui você multiplicava por 0,9, aqui você multiplicava o valor que você calculou aqui em cima por 0,8. Esse é um exercício. É uma atividade. Agora vamos para outra atividade. Alguns fizeram esse, outros fizeram esse de cá. Faça o fluxograma. Esse aqui eu pus fluxograma, mas não era para ter o fluxograma, né? Depois eu falei. Faça o algoritmo em pseudocódigo Portugal e o teste de mesa que solicite ao usuário que digite o valor do seu salário atual e seu tempo de casa. Calcule um aumento de salário mediante a regra abaixo. Então, você tinha que calcular um aumento de salário mediante essa regra. Então, a pessoa fala assim, ó, se o tempo de casa for menor que 5 anos, o aumento vai ser de 10%. Então, se for menor que 5 anos, vai multiplicar por 1,1. Se for maior ou maior igual a 5 anos, vai 20%. Então, você vai multiplicar por 1,2. Então, é só isso. Você vai digitar o valor do seu salário atual e o tempo de casa. E a condicional era em cima do tempo de casa. Tá? Então, dependendo do seu tempo de casa, você ia multiplicar, nesse caso, por 1,1, nesse caso, por 1,2. Era isso. Esse primeiro exercício, que era o mais simples. O segundo, esse era um pouco mais chato também. O outro era um pouquinho mais complicado, esse também é, né? Então, aqui você vai ter o quê? Vai ter que calcular a nota do aluno. Essa nota é igualzinha às suas. A primeira fase foi de 0 a 10, a segunda fase, que é a que nós acabamos de acabar, vai de 0 a 30. A terceira fase é a fase mais pontos, ó, 0 a 40. Então, saibam, vocês estão na fase agora que tem mais pontos. Professor, eu fui muito mal até agora. Quero dizer para você que só nessas duas próximas fases, se você tirar total, você passa. É mesmo, professor? É. Se você tiver tirado 0 na primeira fase, que não aconteceu, 0 na segunda, que não aconteceu com ninguém. Só nessas duas próximas fases, se você tirasse total, você poderia ser aprovado, né? Porque as duas fases juntas dá 60 pontos, que é o mínimo para ser aprovado. Mas isso é só para animar vocês. Qual que é a nota, a média final? A média final não é média. Muita gente calculou, somou tudo e dividiu por 4. Não. A média final é somente a soma, né? Pode ter confundido de escrever média final, mas podia ser apenas a nota final do aluno. A nota final é a soma de todas as notas aqui, da F1, F2, F3, F4.
E falta. Professor, nós estamos no remoto, mas tá, esquece isso. Nós consideramos falta aqui só para ter um exercício, né? Faltas. Se você tivesse até 17 faltas, você é aprovado. Se você tiver mais que 17 faltas, você é reprovado por falta. Então, você pode ser reprovado por falta e reprovado por nota. Nota, para ser reprovado, é uma média menor que 60, tá? Aí, 60%. O que você tinha que fazer? Você tinha que fazer a condição que, para ser aprovado, você precisa ter a média e as faltas de acordo, tá? Para ser reprovado, você precisa ter ou tirar nota abaixo ou tirar ou não ter tido mais que 17 faltas. Então, na verdade, teve gente que fez só uma estrutura se não e acabou com isso aqui. E basicamente né? Se você teve a nota maior que 60 e menos 17 faltas, você foi aprovado. Se você não for aprovado, você foi reprovado. Todas as outras condições você foi reprovado. Então, fica aí a dica, tá bom? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou passar para vocês, tá? Eu vou colocar no grupo da sala para vocês essas duas atividades e você vai pegar aquela que não foi a que você fez, tá? Você vai escolher a atividade, não é a mesma atividade que você fez na semana passada. Não, a que você fez na semana passada você já fez. Deixa para lá. Você vai pegar a outra, porque você vai treinar outra coisa hoje. Fazer uma coisa um pouquinho diferente. É muito parecido, mas é diferente. E depois, em continuação, nós vamos fazer mais 2 exercícios, tá? Mais 2 exercícios de lógica composta antes de migrarmos para a estrutura de repetição, tá? Eu queria bater mais nessa tecla em estrutura de decisão. Por quê? Gente, todo, sem exceção, todo sistema, todo software que você for fazer vai ter estrutura de decisão, vai ter lógica, vão ter condições, tanto aritméticas ou condições de lógica mesmo. Então, isso precisa estar muito claro na cabeça de vocês. Precisamos bater igual martelo. Isso tem que ficar bom. Mas como que você vai ficar bom nisso? Treinando, tá? Por favor, eu sei que quem tirou teve bastante nota total, e essas pessoas, eu sei que essas pessoas vão lá e vão querer fazer tudo de novo, mesmo tirando nota total. Mas vocês, beleza, show, mas não é só para quem foi muito bem fazer tudo de novo. Gente, não desanima. A parte de ficar bom é o quê? Treinar, 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 treinar. É treinando que a gente fica bom nas coisas. Então, peço para você, se você não foi tão bem ainda, faça agora, vamos treinar, vamos tirar as dúvidas, que, como eu disse, ainda tem muita água para passar debaixo da ponte. Tem muitos pontos disponíveis ainda, tem jeito de você ficar com a nota muito bacana no final do semestre. Mais importante do que nota é o conhecimento. O que importa é vocês ficarem bons. Eu acho que eu já contei esse exemplo para vocês, mas eu vou contar de novo para dar uma chacoalhada e um ânimo. Certa vez eu estava num evento onde tinha uma roda com várias pessoas tocando violão. E aí eles falaram assim, cada um vai tocar uma música, né? E aí esse violão foi passando, e eu estava aqui na minha cabeça já qual música que eu ia tocar no violão. Falei, puxa, vou tocar musiquinha aqui, no meio desse povo todo, vou abafar, que legal. Vai ser bom. E pensando na música que eu ia tocar, e o violão foi passando na mão de cada um. A pessoa que estava do meu lado pegou o violão e tocou. Eu lembro como se fosse hoje. A música que ele tocou, eu sei qual é a música. Eu toco a mesma música, toco até hoje, com 4 notinhas. 4. Não sei quem entende de música, mas é 4 posições diferentes eu toco. O rapaz tocou com umas 16, 20 posições diferentes. Foi fazendo, tocava, solava ao mesmo tempo, foi a coisa mais linda do mundo. Ele acabou, ele entregou o violão na minha mão, a sua vez. Eu falei, não, obrigado, eu achei que eu queria, se eu sabia tocar alguma coisa, mas acho melhor passar pro da frente mesmo. Resumo da história, acabou o momento lá, eu fui conversar com esse cara, eu falei, cara, Deus te deu um dom. E ele sabe o que ele falou para mim? Deu mesmo, Rodrigo. Persistência. Eu falei, como assim? Ele falou assim, olha, você pode olhar para mim e falar assim, cara, você toca muito bem, Deus te deu o dom da música, Deus te deu o dom do ouvido. Cara, eu não tenho nada disso.
quando eu aprendi a tocar, eu ganhei um violão, eu sabia tocar uma música. Aonde eu ia, eu tocava uma música, a mesma música. O pessoal fugia de mim, Rodrigo. Eles olhavam e falavam, nossa, vem ele tocar a mesma música. Mas por quê? Porque ele aprendeu, ficou muito feliz e queria mostrar para todo mundo. Mas ele, o que ele fez? Ele falou assim, cara, eu fiquei bom, sabe por quê? Porque eu pratiquei. Porque eu treinava, o violão era quase parte do meu corpo. Essa primeira música eu toquei muito, 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 depois eu aprendi mais uma e toquei muito, 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 então eu aprendi mais outra, toquei muito, 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 e o quê? O cara ficou, ele é um dos caras mais fera que eu já vi tocar. E tem a ver com dom? Não. Tem a ver que ele começou, o pessoal riu dele, gozou dele, e o que ele fez? Desistiu? Não. Ele insistiu, praticou, 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 e hoje é um dos caras mais fera que eu conheço na área de música. E por que eu tô contando essa história? Porque vocês, não tem ninguém ruim aqui, mas tem várias pessoas que podem ficar excelentes, podem se tornar as pessoas fera do mercado de trabalho e que vão ter uma carreira meteórica, detonar. Mas tem a parte de vocês, que é praticar, tá? Então eu vou colocar agora no grupo da sala para vocês, tá? Vou colocar no portal também os 2 exercícios. Vocês têm que olhar o exercício, que foi o que vocês não fizeram, e vamos tentar fazer. Agora são 19h40, tá? São 19h40. Então eu quero que todo mundo tente fazer os primeiros, que são os 2 mais simples, tá? O primeiro, que é o mais simples. Então são 19h40. Na hora que for 20 horas, a gente começa a corrigir o mais simples. Aí nós corrigimos o mais simples, os 2 mais simples, né, que vai ter um para cada, e depois nós vamos para a segunda etapa, que é um pouquinho mais complicado. Depois nós vamos corrigir juntos os complicados, depois nós vamos exercitar a lógica composta, tá? Que tem a ver com o mais complicado. Beleza? Tranquilo? Então vou parar de gravar aqui e vou passar para vocês. E vou ficar aqui disponível para tirar dúvidas. E por favor, agora é a hora de praticar.